going for the next presentation by Liliana Soares and Hermano Aparo, being Thomas Maldonado, Designing Transversal and Cooperative Participation. So please, Liliana Soares, can you start your presentation? Sou sempre eu, já partilho. Ok, Hermano. Good morning to all. Another time, this is the communication being Tomás Maldonado, Designing Transversal and Cooperative Participation. Authors are Liliana Soares and I. Nós começamos falando daquilo que é uma leitura do contexto da sociedade após a Segunda Guerra Mundial. Em particular, como todos sabem, relacionado à história da nossa disciplina, a Alemanha vive uma situação de recuperação de uma situação bélica que havia perder a guerra, ter uma fortíssima responsabilidade no que diz respeito à reconstrução do país e à reconstrução da economia. Do outro lado, é um período em que os Estados Unidos começam uma revolução cultural que parte com a Beat Generation e depois os ecos serão transmitidos culturalmente e socialmente também na Europa, e a arquitetura com aquilo que é o SIAM, é o Movimento Internacional e o Racionalismo, desenvolve um papel importantíssimo numa mudança do pensamento do projeto. A história daquilo que é o School of Gestaltung, ou seja, é uma história que é baseada e tem que ser analisada, nomeadamente num contexto de espaço, tempo e circunstância, onde temos uma necessidade de industrialização e uma maior eficácia daquela que é a produção de massa. E o design vira-se muito nesse sentido, acompanhando também aquilo que é a caracterização de um design muito relacionado ao território alemão. O design industrial é visto como, Tomás Maldonado, como uma ligação muito forte, estrutural e funcional, entre diferentes fatores, que são determinantes, seja para o produtor como para o utilizador, mas em que o ponto fulcral tem que ser relacionado ao desenvolvimento humano, ao desenvolvimento da humanidade, e das condições que o contexto produtivo, neste caso o contexto industrial, proporciona para o melhor aproveitamento deste. Mas como é que nós podemos interpretar este pensamento hoje? Como é que pode ser interpretado hoje o pensamento de Tomás Maldonado? A base do pensamento de Tomás Maldonado, como a base da Ulm, nós sabemos muito bem que há um pensamento profundo, articulado entre filosofia, projeto e também outras áreas importantíssimas para o design. Mas pegando numa das áreas do pensamento principal, Leibniz, nós sabemos a importância daquela que é a lógica matemática. E quanto esta lógica matemática do Leibniz foi importante no desenvolvimento daquilo que é o pensamento da escola de Ulm. Ulm era muito pouco receptiva àquilo que eram as críticas que vinham de fora e que determinavam um bocado a relação entre funcionalismo e produção. Ainda eram distantes aquelas que depois serão as problemáticas claramente ecológicas, mas Ulm estava muito virada e não andava muito longe daquilo que eram as críticas, daquela que era a condição do objetivo principal, que era a produção de massa. Como nós sabemos muito bem, Tomás Maldonado não foi só importante para o Ulm, mas a sua visão crítica foi extremamente importante pelo próprio design italiano. O design italiano que virava-se não para satisfazer todos os utilizadores, mas, digamos, para dar maior liberdade aos utilizadores de decidir quais fossem os próprios margens de funcionalidade, transpondo a uma funcionalidade como primeiro objetivo
ou seja, uma funcionalidade prática, mas também introduzindo, por exemplo, os fatores que eram relacionados a uma nova função, à função signo e à semântica dos produtos. O design italiano foi sempre um design extremamente aberto a diferentes visões, aberto a diferentes colaborações. É nessa visão que se dimensiona e que tem uma importância fulcral a visão crítica do Tommaso Maldonado, que determina que exerce a sua liberdade de pensamento, que o contexto italiano lhe dá, e que ajuda o design italiano, embora esteja a evidenciar uma sua caracterização, a aprofundar e analisar criticamente este tipo de desenvolvimento, este tipo de pensamento projetual. Tommaso Maldonado é uma chave extremamente importante da leitura, por exemplo, no que diz respeito ao design e ao seu papel no terceiro mundo. Juntamente a Guy Bonsiepe, ele salienta quanto e como o design possa ser importante no terceiro mundo, mas determina limites que são relacionados às formas de como, por exemplo, as tecnologias transitam para o terceiro mundo, como as patentes são encaradas no terceiro mundo, como os produtos são produzidos utilizando a mão de obra do terceiro mundo. É por isso que Tommaso Maldonado determina uma definição extremamente importante, que é design no terceiro mundo como atividade programática. Na visão do Tommaso Maldonado e nesta sua pensamento capaz de adaptar-se a espaço, tempo e circunstância, temos também um elemento extremamente importante, que é a entrada de forma crítica, mas também de forma extremamente programática da leitura dos novos mídias, de como os novos mídias da informação possam e devem ser encarados no que diz respeito ao desenvolvimento de uma sociedade e qual seja o papel do design. Esta visão, de alguma forma, determina como muitas vezes o pensamento do Tommaso Maldonado tenha sido capacitado de ler estes fatores e determinar na sua orientação uma visão extremamente coerente àquilo que era o contexto e o cenário onde este pensamento se exercia. Daqui nós chegamos a um projeto que pega como cenário a cozinha. Por que a cozinha? A cozinha porque, num período de pandemia, num projeto académico, a casa transforma-se no mundo. É o mundo dos nossos alunos, é um mundo que continua a ter input, continua a ter estímulos. E a cozinha é o centro da casa, mas é também o centro de uma cultura doméstica, que em período de pandemia, por exemplo, tem a força e a capacidade de descobrir receitas antigas tradições. A cozinha, a relação com a cozinha projeto é uma relação extremamente importante, partindo das visões, por exemplo, do Ferran Adrià, ou ainda do nosso grande maestro Daciano da Costa, nós apercebemos quanto cozinhar e projetar têm elementos e fatores comuns. A leitura dos ingredientes, a preparação, a elaboração destes, a experimentação daquilo que é o resultado final. Nesse sentido, nós, num contexto extremamente complexo, decidimos que os alunos pudessem começar a ler um projeto, começando da tradição delas, da tradição da casa delas, e começando a ler isso como um elemento que possa ser inovador pela sociedade e possa ser inovador também para um processo de desenvolvimento. Os alunos foram trabalhar com diferentes companhias, são 3 companhias principais, na área dos acessórios, na área do equipamento e na área dos brinquedos, mas também tiveram a oportunidade também de ligar-se a outros contextos mais próximos. E quando falo de contextos produtivos mais próximos, falo dos contextos artesanais. Este projeto foi inspirado também a uma série de projetos que, de alguma forma, diretamente ou indiretamente, passaram pela leitura da cultura gastronômica como um elemento que pudesse salientar e evidenciar a cultura do lugar. Assim, o projeto 3 cenários
de receitas e outros ensaios, que foi desenvolvido em 2010, ou o projeto que nos levou a interpretar a palha e as suas potencialidades na área da produção, a não ser aquela dos clássicos chapéus desenvolvidos com em parceria com o município de Faf, ou ancora o projeto relacionado com a leitura da cultura do território da Guiné-Bissau, desenvolvido em parceria com a Tiningana, uma associação sem fins lucrativos que olha para o desenvolvimento da produção dos produtos da terra da Guiné. A metodologia foi uma metodologia de co-design. Como nós dizemos, os alunos começaram de um universo muito próximo a elas para se estender ao universo mais longínquo, começaram a relacionar diretamente fatores produtivos locais, mas também tradições que pela receita, passassem pela receita, mas também estimulassem a produção. A este projeto focaram-se diferentes áreas de produção, numa escala que nunca foi exclusivamente artesanal, mas variou da artesanal, semi-industrial, até para industrial. Os benefícios destes processos é o desenvolvimento de projetos e de produtos, ou de concept de produtos que possam ser orientados para uma nova necessidade de mercado, a possibilidade de ter processos com cross-fertilization que der ao design, der a oportunidade de salvaguardar e divulgar fatores relacionados com a cultura local, uma possibilidade de também introduzir valores qual a sustentabilidade no processo de ensino e tornar os nossos alunos em embaixadores com os próprios projetos da cultura local. Fraquezas é a diferença geracional, que às vezes tornou-se problemática em termos de gestão, em particular em tempo de pandemia, e o próprio tempo de pandemia. A ideia de reler e de interpretar uma ética do luxo como uma responsabilidade daquela que são as empresas, daquela que são os produtores, daquela que são os stakeholders e os projetistas, na rentabilização de processos que possam determinar uma importante relação com a cultura, mas também com os materiais, foi um dos pontos mais importantes do nosso processo. Essas são algumas receitas. Quem conhece, algumas destas são receitas que partem de tradições gastronómicas muito domésticas, embora algumas destas tenham, por exemplo, na área da doçaria, uma raiz mais conventual, muitas delas passam na própria história para um processo de leitura e interpretação que vê como um dos pontos firmes a própria casa. Todas essas receitas foram todas lidas também com a ajuda de pessoas na área da gastronomia. E esses são um bocado os resultados que os alunos tiveram na área do mobiliário, na área dos jogos, do brinquedo, na área dos acessórios. O mês passado, esses projetos foram expostos numa loja, no espaço de uma loja aqui de Viana, da área têxtil, e o feedback foi maravilhoso, foi incrível, tanto que tiveram que entraram alguns clientes da loja que não sabiam que havia uma exposição e pediram um preço de algum destes produtos, por isso o feedback foi extremamente interessante. E também foi interessante ver que na própria exposição acabaram por estar também alguns dos fazedores que ajudaram os alunos a desenvolver este tipo de projeto. Este artigo quer ser também uma crítica, às vezes, à análise que é feita ao pensamento do Tomás Maldonado, porque um pensamento tem que ser sempre relacionado, um pensamento é fruto de uma análise de uma cultura, e esse pensamento não é estanque, esse pensamento evolui. O pensamento do Maldonado tem que ser analisado de forma transversal, passando pelas suas obras principais,
passando pelos escritos, mas também percebendo de que tipo o Maldonado fosse, que tipo de pessoa, de indivíduo, de pensador e de designer foi o Tomás Maldonado, capaz de atravessar contextos completamente diferentes, capaz de evoluir a própria forma de pensar, olhando principalmente para aquilo que é uma cultura, para aquilo que é o lugar, para aquilo que é a necessidade do próprio design ser um meio para ajudar o homem a desenvolver o próprio contexto econômico, social, produtivo, mas também humano, mas também cultural. Hermano, muito obrigada por este contributo e por trazer este autor que, no fundo, é intemporal, né? Continua a ser uma forte referência para quem faz design, para quem pensa que faz design. E vou abrir aqui um espaço, não é, novamente para questões, dúvidas, não sei, any questions? Hermano, tenho muita pena de não termos aqui alunos, não é? Porque eu não tenho a noção se presencialmente eles estão ou não, mas acho que teria sido muitíssimo importante para eles assistir a esta apresentação. Sim, temos aqui uma questão. Sobre alguma relação de trabalho do Tomás Maldonado e o time do Martin Heidegger, que ele também explora muito bem essa questão do tempo, se ele considerou esse cruzamento, isto ele fala bem do being in time, do ser no tempo. Hermano, não sei se consegue ouvir. Mal. Mais alto, mais alto. Isto temos sempre aqui um... Olá novamente. Eu estava a perguntar se considerou a interseção entre Tomás Maldonado e o Being in Time, o livro do Martin Heidegger, do filósofo, que ele também precisava nesse sentido de explorar as questões do ser no tempo e o que é que o projeto, no fundo, quer ser, e às vezes o que é que a gente desenvolve em função do projeto, que é mais ao contrário, o projeto é que quer ser tal. Se considerou essa interseção, eu não tenho acesso ao paper todo ainda. Esta a relação com o Heidegger é uma relação que existe, que eu não tive tempo, mas no texto depois encontrará também esse tipo de relação. A relação da evolução do pensamento é uma parte como é que se diz? Não se pode deixar ao lado quando se analisa uma pessoa como Maldonado. Eu tive a oportunidade de ser envolvido numa conferência alguns anos atrás, falamos em 2005, 2004, para a apresentação do livro de Begonha Sonera, que tive na altura um trabalho incrível, publicado com entrevistas ao Tomás Maldonado, mas também com contribuições de pessoas que viveram à volta do Tomás Maldonado. A ideia do Tomás Maldonado, muitas vezes ele próprio dizia, acaba por ser mal interpretada, numa ideia extremamente estática e fixada àquelas que são as relações de um período, principalmente o período da Ulm, e digamos os primeiros 2, 3 capítulos do livro Desenho Industrial, um reexame. E eu falo claramente do livro que todos os alunos devem ler. Mas o pensamento de Tomás Maldonado é extremamente complexo e articulado. Por exemplo, a sua visão crítica no que diz respeito ao design italiano foi extremamente importante. Eu me formei, sou italiano, aliás, parte da minha formação é feita em Milão, e em Milão é incontornável o pensiero crítico de Tomás Maldonado, mas também é incontornável, por exemplo, a análise que Tomás Maldonado faz de algum design italiano, fala em particular do trabalho dos irmãos Castiglioni, do Bellini, e que salienta não um enraizamento no Tomás Maldonado em algumas posições, mas, do outro lado, uma flexibilidade no que diz respeito à responsabilidade imponderável daquilo que é o design no contexto de uma sociedade. Por isso, a relação com Being Time, a relação desta visão do pensamento, da mudança do pensamento, da evolução do pensamento, é fundamental e lhe dou completamente a razão e foi tida em conta. Mas depois, na leitura do documento, irá ter eventualmente a percepção disso. Ok, obrigado. Obrigada, Hermano, e também acrescentava aqui, não é? Também o Daciano da Costa, no nosso contexto nacional, para esta ideia de design no contexto, não é? Muito obrigada mais uma vez.